Olá, senhores. Eu sou a Reflexão e o vídeo de hoje é sobre o porquê as mulheres preferem os maus. Porque aparentemente elas se atraem pelo mal. Aos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade na seção dos comentários. Curtam, se inscrevam no canal, compartilhem. Bem, vamos ao conteúdo. Por que parece que as mulheres preferem os caras maus, os caras ruins, os bad boys? As mulheres podem se atrair instintivamente pelos homens maus devido a fatores evolutivos e psicológicos. Instintivamente, homens que demonstram confiança, dominância e até mesmo uma aura de perigo podem ser vistos como, digamos, mais atraentes. E isso está relacionado a traços que historicamente indicavam força e proteção. Além disso, o mistério e a imprevisibilidade dos caras maus, dos bad boys, podem gerar uma forte atração devido ao desafio que eles representam. E um homem mau geralmente é alguém que exibe comportamentos desafiadores e não segue as regras convencionais. Ele pode ser visto como confiante, independente e até mesmo imprevisível. Esses caras muitas vezes têm uma atitude rebelde, uma personalidade dominante e podem não se preocupar com as, digamos, normas sociais e expectativas. E essa combinação, senhores, pode gerar aquela aura de mistério e perigo que muitas vezes é considerada atraente pelas mulheres. Elas podem se sentir atraídas pela ideia de conquistar alguém que não é facilmente acessível. Afinal de contas, quem não gosta de um desafio, um bom desafio? Será que essa atração é só sobre o desafio ou tem algo a mais? Eu tenho um termo que eu costumo usar para definir isso. Eu chamo de a síndrome da Bela e a Fera. Ela quer domar o homem, ela quer modificar o homem. Ela acha que ela tem o poder para modificar aquele homem, torná-lo bom para ela, moldá-lo. E isso é impossível. E geralmente esses caras maus, esses bad boys, eles têm um combo de atitudes e personalidades que são muito atrativos, chamam muito a atenção das mulheres. Por exemplo, a confiança e o carisma. Esses caras, esses traços, na verdade, são muitas vezes interpretados como sinais de força e liderança. Por exemplo, um homem que sabe o que quer e não tem medo de mostrar isso pode ser extremamente atraente para elas. Parece que ser autoconfiante pode ser mais importante do que ser gentil, na verdade. Podemos juntar isso à rebeldia e independência. Isso pode ser visto como sinais de liberdade e autossuficiência. Isso é muito atraente para as mulheres, porque elas querem viver fortes emoções e a sensação de liberdade traz muito isso. E a autossuficiência deixa claro que o homem pode cuidar muito bem dele e ela vê isso como uma qualidade. Se ele cuida tão bem dele, ele pode cuidar de mim. É assim que elas pensam. Muitas vezes nem pensam, chega a ser instintivo. Parece que a ideia de alguém que vive fora das regras é mais sedutora do que a gente imaginava. Na verdade, quem estuda um pouco de comportamento humano, de comportamento feminino, já percebe isso, já percebeu isso há muito tempo, na verdade. Desde a minha adolescência eu venho observado essa tendência das mulheres por se atraírem mais pelo mal, pelo perigoso. Afinal de contas, elas são movidas a fortes emoções e elas adoram viver essas fortes emoções. Elas são movidas a isso. Imagine como os caras bons são vistos como previsíveis e menos emocionantes. Isso é extremamente desinteressante para elas. Parece que ser previsível não é o caminho para ganhar os corações, entre aspas. Agora vamos falar um pouco sobre essa questão, esse caso do Wade Wilson, que mostra claramente como o
profano feminino é muitas vezes nojento, essa é a palavra. Milhares de mensagens e cartas solicitando na verdade, o não cumprimento da pena de morte que ele foi sentenciado a cumprir. O homem simplesmente trucidou mulheres, assassinou-as a sangue frio, e isso é como se não fosse nada diante de milhares de mulheres que falam que ele é lindo, que falam que ele é atraente, que falam que ele chama atenção. É como se a vida daquelas mulheres não valesse nada. E aí você vê a hipocrisia, né? Daquela, daquela máxima de todas estão de mãos dadas, de mexer com uma, mexer com todas. Isso vai por água abaixo quando o cara é considerado bonito por elas. Isso se torna inexistente. Elas simplesmente deixam o seu lado mais profano e mais sujo tomar conta dos seus pensamentos e das suas ações. E mais uma vez eu observo a preferência das mulheres por homens brancos. Eu falo isso há muito tempo, que a maioria das mulheres não gosta de homem negro. Obviamente existem exceções, eu sei que existem, mas aqui eu trato da regra, não das exceções. As exceções só provam a regra. E esse é um caso bem escancarado disso. Se fosse um homem negro, como nós vimos várias vezes no decorrer dos anos, de boa aparência, que está sendo sentenciado à morte, eu duvido que haveria essa comoção gigantesca das mulheres. Elas preferem sim os homens brancos. Essa pílula é difícil de engolir, senhores, para vocês que são pardos e negros, mas essa é a realidade. E você nota a tamanha hipocrisia feminina. Você vê claramente como elas agem por conveniência. E os senhores têm que aceitar de uma vez por todas que as mulheres têm o seu lado profano. E ele é tão ruim quanto o masculino, muitas vezes pior. E sem nenhum tipo de princípio moral, freio moral, honra e caráter. Elas fazem o que é mais conveniente para elas, elas instrumentalizam os homens, e isso é desde que o mundo é mundo. E elas usam homens como escadas, apenas isso. Aprendam de uma vez por todas a não pedestalizar nenhum ser humano, a não pedestalizar a mulher, pois ela não é santa, ela é apenas um ser humano. E ela é falha, ela é muito falha. E pela infantilização direcionada a ela, pela sociedade e por vocês também, ela simplesmente faz o que quer e não arca com nenhum tipo de consequência. Ela não tem responsabilidade. E como os senhores sabem, poder sem responsabilidade é ditadura. Responsabilidade sem poder é escravidão. O homem tem muita responsabilidade e poder nenhum, principalmente atualmente. A mulher não tem nenhuma responsabilidade e tem total poder. E todas as facilidades que a sociedade tem a oferecer. E este não é o primeiro caso, senhores. Existem inúmeros outros exemplos de homens considerados atraentes por elas, que elas simplesmente apagam todo o ato criminoso, toda a atrocidade que ele possa ter cometido, só para pedestalizá-lo, para admirá-lo e para ter um momento íntimo com ele. Isso é real, senhores. Isso não é brincadeira, isso acontece e acontece muito. Vocês têm que ficar muito atentos. É por isso que ela vai querer o Zé Droguinha, por isso que ela vai querer aquele moreno tatuado com cara de bandido, por isso que ela vai querer aquele cara que tem cara de perigoso, que é envolvido com coisa errada. Porque esse tipo de perfil gera fortes emoções. O cafajeste, que é muito dominante, que tem
autoconfiança, que é muito desenrolado, sabe? E que domina muito, domina o ambiente, domina a ela, elas vão se atrair mais por esses caras. Entendam isso de uma vez por todas. Entendam isso de uma vez por todas. Você que é da igreja, tá lá esperando pela sua varoa te dar uma oportunidade. Você espera anos. Chega um cara recém-convertido, todo tatuado. Você acha que ela vai ficar com quem? Você acha que ela vai se atrair por quem? Por você que tá tocando baixo ali, violão, teclado? Ou pelo cara que tá chegando agora com um conhecimento de mundo absurdo, uma experiência absurda, que tem esse perfil de cafajeste, de perigoso? Ela vai querer esse cara. Então, parem de esperar o melhor das mulheres. Esperem atitudes humanas. E saibam que o lado profano delas é assim. Isso atrai elas e ponto. Não adianta lutar contra isso. Eu falo isso por experiência própria. Se você tem um ar misterioso, se você tem uma dominância, se você consegue liderar, se você é autoconfiante, você é visto com outros olhos, pois você vai gerar curiosidade nas mulheres. Não em todas, mas, né, em algumas você vai gerar essa curiosidade. Da curiosidade vem o desejo, vem o interesse, é algo automático. Devo deixar bem claro aqui que eu não me considero Shed e sei que não sou Shed, mas a atitude faz muita diferença. Não é papo de pua, tá ok? Mas eu tenho experiência o suficiente e vivência de vida e de rua para saber que faz diferença em muitos momentos. Então, senhores, entendam isso de uma vez por todas. Isso atrai o feminino e ponto. E se você não é assim por natureza, se você não gosta de ser assim, não finja ser o que você não é. Não finja ser o que você não é. Não se envolva com pessoas erradas. Não faça tatuagem para atrair mulher. Não age de certa forma para atrair o feminino. Faça o que você tiver que fazer. Seja você mesmo. Não viva em função de mulher, porque isso é consequência. E hoje eu entendo que não é para todo homem essa facilidade de acesso ao feminino. Então, senhores, continuem focando nos seus estudos, no seu trabalho. Não atuem para chamar a atenção de mulher. Sejam vocês mesmos e quem tiver que gostar de você vai gostar. Você só não pode ser capacho de ninguém. Você só não pode se colocar como inferior para caber na vida de alguém. Bom, esse foi o vídeo, senhores. Espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Reflitam, senhores.